Hoje é dia 7/8/2022, são 13 horas, domingo, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões. É um livro profético que visa preparar a humanidade para a mentalidade do terceiro milênio, uma visão espiritual do futuro. Busca consciente de espiritualidade, em oposição à atual submissão religiosa, submissão de cabresto, através de amarras, de formalidades, preconceitos, paradigmas, dogmas, poeira da impermanência em meio aos lídimos conceitos ad eternum trazidos por prepostos do Altíssimo. Submissão que escraviza ao invés de libertar. O universalismo crístico adota uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais. Amar, tal qual nos referendou o modelo e guia da humanidade, o protótipo de homem de bem que veio ao mundo, o Verbo que estava com Deus, que era Deus e que se fez homem e que a sua época não foi reconhecido, não foi identificado, porque é o Verbo que veio trazer a resposta a todos os clamores daquelas grossas páginas relatadas no Antigo Testamento. O amor esteve entre os homens, está entre os homens, estará entre os homens. E até hoje temos adiado este encontro com aquele que nos disse: os meus copiadores, os meus seguidores serão reconhecidos por muitos se amarem. E a referência dele é o amor, que, tal qual as mães, tal qual o modelo de amigo ao que ele se referiu, aquele que se sacrifica, que se doa a benefício do coração amado. Mas ele nos dá uma referência mais compatível com o nosso status quo existencial. Amar ao próximo como a si mesmo. E quem sabe, no momento oportuno, no momento de um encontro com a fonte criadora, com uma ressonância mais lídima com o autor da vida que nos ama incondicionalmente, humildemente, e é como aquela roseira que permite que os seus filhos estejam lá em meio às festas, enquanto ela própria está lá, ao sereno, ao sabor das intempéries, aguardando que a alegria de seus rebentos representem a sua própria alegria. Então, no amor, nas condições presentes do existir, nós podemos reconhecer, compreender que o amor é mais que um sentimento, é mais que uma opção perante aqueles com os quais nos relacionamos. Amar é se empoderar, é a vibração mais alta, porque ela é a emanação do próprio
existir, é a razão de ser de toda a criação. Por muito amar, por muito amor, a fonte criadora nos permite o existir e o livre-arbítrio a partir do momento em que nos tornamos seres cientes, em que nos tornamos compreensíveis a nós mesmos, capazes de fazer uma viagem interior para perceber que na solidariedade, na tolerância, na compreensão recíproca, no se colocar na situação do outro, nós fazemos parte deste imenso tecido cósmico do qual nós somos apenas fios, mas que, tal qual elos de uma grande corrente, estamos no todo, e o todo está em cada uma de suas partes. Com isto, o amor, numa época de física quântica, de compreensão quântica da vida, numa época em que já se tem condições de perceber, de presenciar a unidade da partícula, de utilizar-se esses recursos através da eletrônica, da microscopia quântica. Enfim, a partir do momento em que se reconhece que existe um termo denominado emaranhamento quântico, emaranhamento este que pode ser usado na microscopia, pode ser utilizado na composição de enagramas, nos quais pode-se conversar sigilosamente com outra pessoa, pode-se medir as incomensuráveis medidas do universo, emaranhamento que vai nos convidar a daqui a bem pouco tempo a conversar com dimensões outras. A possibilidade de falarmos com os nossos entes queridos desencarnados e termos um telefone para o além, TV para o além, computador para o além. Tecnologia esta que já está presente na Terra, mas que há bem pouco tempo poderemos nos interrelacionar e não haverá como a semelhança do que fez Jesus no terceiro dia após a sua crucificação, mostrar-se belo, vencedor e imortal. Muito diferente daquilo que ocorreu quando, junto ao madeiro, foi cuspido, humilhado. E todos aqueles que cuspiram, que o humilharam, que o reprocharam, o tempo os ignorou, no sentido de identificar quem são, por que fizeram, perdoando, mas exigindo que cada qual responda, trabalhe por recuperar a própria dignidade, recuperar a consciência liberta, no sentido de que a dor causada ao modelo e guia da humanidade, que poderia e inclusive já foi perpetrada a tantos outros que passaram por aqueles madeiros infamantes, mas que naquele ser em especial, tal qual ele, olhando para o bom ladrão que pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Nós outros
como filhos irmãos, né, de Jesus, filhos do Altíssimo, possamos também dizer: Senhor, no momento oportuno em que a vossa misericórdia assim o aprouver, lembra-te de nós outros, e tal qual fez com seu companheiro de jornada, Judas, equivocado, achando que o Senhor iria agir de uma determinada maneira, buscou o caminho do autocídio, reconhecendo que seus planos eram outros e que ele não pôde compreender, mas que fez o seu papel histórico junto a nós outros, mostrando-nos as próprias fragilidades, os equívocos decorrentes de uma visão de impermanência, de uma visão berço-túmulo, ao invés de mergulharmos no nosso mundo íntimo, junto a esta chama crística, incita em cada um de nós e ressonarmos com a fonte criadora, tal qual o fizeste. Eu sou um no Pai, assim como vos convoco a ser um em mim, como eu sou um no Pai. Entretanto, seja o vosso falar sim, seja o vosso falar não. Porque, estando em cima do muro, estando mornos, aquele que comigo não junta, espalha, então eu vos cuspo da minha boca. Então, no amar, hoje em dia, com essa visão quântica da vida, nós compreendemos que o planeta já está na 4ª dimensão. E há de virgir em cada um de nós o empoderamento do amor, sem o qual estaremos inaptos, estaremos mornos em cima do muro. Portanto, tais quais aqueles que são frios, seremos cuspidos do planeta. E tal qual a lenda do Adão e Eva, haveremos de estar em meio às agrestes, às hostis, às inóspitas paragens, junto às quais iremos continuar o nosso processo evolucionário, rememorando este convite do Altíssimo: amai-vos. Amai-vos, meus filhos. Fazei ao próximo o que deseja para si próprio. Podermos estar naquela condição de mais que amigos, de irmãos. Porque o amigo se sacrifica pelo próximo, o que não faria o irmão. Já não vos chamo meus amigos, mas vos chamo meus irmãos, porque és um comigo assim como eu sou um no Pai. Estarei convosco, estarei em vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. No amor nós nos encontramos, nós facilitamos as próprias vidas, nós facilitamos a vida de nossos próximos mais próximos e facilitamos no crescendo, numa massa crítica, a condição do orbe planetário. E passamos a fazer parte de uma família cósmica, porque há muitas moradas na casa do Pai,
há como que um inconsciente coletivo, uma psiconet, uma brainnet, como referendou recentemente um neurocientista brasileiro, fazendo experiências com macacos rezos. Há uma experiência coletiva junto às quais não podemos evitar. Dizem os místicos que o número 33, 66, 666, 6666, são referências justamente dessa massa crítica. Basta que essa porção 33 seja alcançada para que se ignore a grande massa bovina, avinácea, de rebanho dos 66, para que se crie um status quo evolucionário que não passemos por grandes dores no planeta. Bastou a expansão de consciência de um Gandhi, a expansão de consciência de Siddhartha Gautama, a expansão de consciência de Akhenaton, para que a massa aviária, a massa bovina, o rebanho nos acompanhe no seu status quo. Então veja bem o quanto é importante. O universalismo crístico é uma referência para que individualmente, de mim para mim mesmo, de ti para ti mesmo, aprendamos a ouvir, aprendamos a receber os conceitos uns dos outros e ver a boa parte, o bom tesouro que pode nos permitir, pode nos facilitar seguir adiante. Não é um empoderamento de fora para dentro. Nós trocamos experiências. Mais do que ouvimos, nós percebemos a maneira de ser, de existir, as palavras não articuladas de nossos companheiros de jornada. Por isso é necessário que, junto ao chão da terra, espíritos maduros, tal qual Siddhartha Gautama, Akhenaton, aliás, Hippolyte Léon Delisle de Rivail, uma reencarnação recente, para que Eurípides Barçanufo, para que Bezerra de Menezes, para que a equipe do Plataforma de Oração, que é um grupo recentemente instado junto ao chão da terra, onde espíritos maduros estão aí a nos alertar do que estamos fazendo, das lides espiritualistas a que nos filiamos, a que nos tornamos profitentes por sintonia. Há uma outra equipe denominada Corvo Seco, onde buscam conceitos orientais para que nós tenhamos uma metodologia, uma consciência segura de como retornar, rememorar, reencontrarmos conosco mesmo, nos tornando observadores do próprio pensamento, nos tornando observadores permanentes do silêncio. Um silêncio interior que não representa o não pensar, mas o observar, o estar
presente a cada instante do existir ad eterno, no que fazemos, estando inteiros naquilo que fazemos. O universalismo crístico representa o espanador que retira as impermanências, as intemporalidades, os cabrestos, dogmas, convenções humanas enxertadas na linfa pura trazida por prepostos do Altíssimo, em todas as lides espiritualistas, qualquer uma que nominemos, uma vez que são exaradas do amor do Altíssimo. Este é o convite. No amor se tem todas as respostas. No amor estão todas as perguntas. No amor está o empoderamento para ascensionarmos a patamares que sequer ainda percebemos. Para isso, a necessidade de ouvirmos, porque todos somos únicos, singulares, caminhamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, elemental, nos tornamos sencientes em a humanidade esta ainda que estamos exercitando, porque será que já podemos nos solidarizar uns com os outros? Essa é a realidade do ser humano, colocar-se no lugar do outro, atendendo um tanto mais o exemplo e a solicitação de Jesus, podemos ser chamados de amigos que nos sacrificamos uns pelos outros? Ou o nosso ego, o nosso amor único por nós mesmos, numa visão turva da vida, de querer apenas para si e nos sintonizarmos com aquela expressão, levar vantagem em tudo? Será que é levar vantagem? Então, amar, ouvir o próximo, primeiro preceito do universalismo crístico trazido ao chão da terra por Ernest Trismegisto, pelas mãos de Roger Bottini Paranhos. Segundo preceito, reconhecermos-nos imortais, termos caminhado por essas muitas moradas da casa do Pai, referidas ainda pelo protótipo dos homens aqui na Terra, modelo e guia da humanidade. Reencarnamos várias vezes. Aquele que disse, está tudo consumado. E as pessoas ao seu redor, aqueles sábios, aqueles que eram referências perante os homens do que disse o Senhor, da palavra de Deus, como está tudo consumado? Não havia necessidade de que, para que o aguardado, o Emmanuel, chegasse à Terra, que Elias retornasse, não está escrito lá nas profecias, ele retornou, esteve entre vós e não o reconhecestes. E então entenderam os discípulos de que ele se referia literalmente a João Batista. Num outro momento, procurado por um sábio do Sinédrio, como eu, velho, poderia adentrar ao ventre de minha mama e minha mãezita? Tu, mestre, entre
os seus. Tu não sabes destas coisas. Tal conceito é antigo entre este povo. Então a reencarnação é a possibilidade de nos unirmos novamente às circunstâncias, às pessoas, às oportunidades que desmerecemos, e há então a oportunidade de elegermos outras estratégias, de preferência inspiradas pelo amor, e com isto juntarmos ao nosso bom tesouro as experiências, as conquistas. É justamente nesses retornos junto às pontas soltas, ao novelo abandonado, que nós modificamos a nossa situação, ao nosso livro caixa do débito-crédito, denominado Lei do Karma. Vivemos hoje as luzes da mecânica quântica, da visão quântica da vida, de podermos enxergar na intimidade da matéria, além da medida de Planck, 10 elevado a menos 35, onde encontramos as vibrações. E nessas vibrações já utilizadas, tal qual o magnetismo e a eletricidade, utilizamos, fazemos contas, quantificamos, aparamentamos esses recursos sem exatamente entendermos como aquilo funciona. É como uma roda d'água que movimenta todo um mecanismo que está um tanto fora da compreensão imediata do nosso existir, do nosso status quo, mas que sabemos que tudo aquilo que se acoplar àquela roda que gira ao fluxo, ao mover da água, tudo que se vai encaixando ali através de engrenagens, né? Um pilão, o movimentar de engrenagens para abrir ou fechar isto ou aquilo, tudo aquilo vai acontecendo. Sabemos que não podemos prender a respiração, porque se prender a respiração, algo que não enxergamos deixa de penetrar nos nossos pulmões. Sabemos que se não lavarmos as mãos, se não lavarmos as frutas, alguma coisa nos adoece. Então, até bem pouco tempo, alguns séculos, 2 ou 3 séculos no máximo, imaginávamos que forças demoníacas nos causavam essas indigestas situações, até podermos enxergar a partir de determinados graus da óptica o infinitamente pequeno, vermos vírus, bactérias e seres viventes mais complexos, mas que ainda não percebidos pelo olhar, pelo globo ocular. E assim é. Como é que ocorrem as coisas no buraco negro? Até o presente momento, todas as leis que
que se descobriu na mecânica newtoniana e em uma expertise matemática, física mais atual, existe uma singularidade, existe alguma coisa dentro de um buraco negro em que já se vislumbra o que acontece à medida que vai se chegando mais próximo ao olho do buraco negro, tal qual o olho de um furacão. Mas não se sabe o que acontece ali. Se imagina que o buraco negro seja o olho de um buraco de minhoca galáctico, onde se rasga o tecido espaço-tempo e se sai num outro ambiente, distante a bilhões de anos-luz do local de onde se entrou. Mas isso tudo são ilações. São prazeres da expertise, da compreensão humana. São desafios para a compreensão. E isso ocorre junto à compreensão de como funciona o organismo vivo. Há uma lei matemática que nos acompanha o existir desde os fractais infinitesamente diminutos até as grandezas galácticas, nos mostrando que, então, este relógio denota a grandeza, a sabedoria e o poder do relojoeiro em conceber e materializar, cristalizar uma grande mente, poderosamente a compor o evolver desde as vibrações abaixo das supercordas até o macrocosmo. Então, o universalismo crístico nos convida a sairmos das convenções medievais, a era das trevas, sabermos que as inconveniências, as despuduradas ambições, quer de inflação do ego, quer de interesses financeiros, sabe-se lá quais as motivações, mas que algumas pessoas não têm escrúpulos de se apropriar das verdades eternas em interesses pessoais, fazer mercadoria daquilo que, como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Como todos temos espírito de bando, temos um inconsciente coletivo, acreditamos que ninguém seria tão sem escrúpulos a ponto de se apropriar. Mas é o desafio para que nós compreendamos as nossas possibilidades, os nossos abusos, as nossas tergiversões, distanciamento dos valores eternos, da fraternidade, da solidariedade, da composição simbiótica que permite que cada um de nós ressonemos uns outros harmonicamente, não como células cancerosas que trabalham apenas para si próprios e que certamente são leis próprias para extirparmos-nos do próprio livre-arbítrio, causando ali um determinismo, um encontro
com as consequências do que fizemos de nós mesmos. Em desdobramento espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral inferior, obtendo ali, assim como junto aos mestres ascensionados no alto astral, opinião de magos negros, dizendo de suas preocupações com esta visão renovada, trazida por Hermes Trismegisto, que junto à tábua de esmeralda, junto ao Caibalion, nos referendou a compreensão de tudo, leis que estão presentes desde o micro ao macrocosmo, desde todos os valores externos até as nossas realidades mais íntimas. E ele agora, nesta obra, acompanhado de Akhenaton, de Ramatiz, nos fala do empoderamento do amor. Do amar-se e amar ao próximo como a si mesmo. Do respeitar a experiência alheia, ouvir mais do que tentar impor pontos de vista. Todos fazemos parte de um imenso enagrama, de um imenso tabuleiro, ao qual cada qual, por experiência própria, traz a sua parte, a sua experiência, para que de uma maneira até mesmo inconsciente, nesta BrainNet, nesta Psiconet, nesta interação quântica de uns com os outros, assim como somos todos junto ao Pai, lembrando Jesus, sejais um em mim, assim como eu sou um no Pai. Nos desabriguemos do egocentrismo para poder ouvir a vontade do Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não, mas seja feita segundo a sua vontade. Então temos os nossos limites pessoais quando estamos imersos nas ilusões do dia a dia, da visão berço-túmulo. Mas podemos visualizar na estrada da evolução, um tanto mais à frente, quando aferimos a nossa compreensão buscando a bússola da ressonância com o Altíssimo. Este é o desafio. E desta forma, nesta busca individual, nesta busca pessoal, de nós para nós mesmos, haveremos de implantar na Terra esta visão espiritual do terceiro milênio. Numa segunda parte desta obra, Hermes busca narrar, busca colocar de uma maneira particular, de uma maneira o mais simples possível para que nós compreendamos a semelhança de uma videonovela, de uma audionovela, para que possamos nos identificar dos diversos personagens na parte em que estamos estagiando. Então ele apresenta um protagonista, Rafael, um jovenzinho de 17 anos, que certamente se trata de uma alma antiga naquele corpo de 17 anos. Um espírito que vivenciou paragens muito ascensionadas em relação ao momento presente da humanidade. Portanto, um espírito antigo, vivendo neste chão da terra, incompreendido pelos próprios pais, incompreendido pela sociedade em que vive, mas que tem um caráter seguro, tentando mostrar, através justamente dos conceitos que Hermes apresenta no universalismo crístico, essa visão renovada da vida. Ele tem um grupo de amigos, Tadeu, Eduardo, Érica, Laura,
uma amiga recente, junto aos quais ele, através dos chamados fóruns, encontros, ele busca falar à humanidade, ao grupo em que vive na sociedade paulistana, porque ele é filho de uma família rica, um próspero vendedor de seguros, seu pai, Paulo, e uma mãe que vive de uma maneira que, tal qual nós outros, quando estamos iludidos no dia a dia da terra, curte a fartura financeira promovida pelo seu companheiro, né, o Paulo, e junto a uma mansão na capital paulista, relembra muito a vida de Siddhartha Gautama, que vivia em uma bolha, vivia isolado das dores, da morte, da doença, da velhice. Só um minutinho que eu tenho que fechar. Bernardinho, se você for ficar aí, fica aí, não pode ficar abrindo não, tá? É um netinho de 6 anos. Rafael, a semelhança de João Batista, fala à humanidade presente do terceiro milênio e desses conceitos exarados até então neste bloco. Ele teve uma carreira meteórica, falando para um ambiente preparado para 200 pessoas, na qual 35 pessoas compareceu. 2 meses depois ele havia falado para 11.000 pessoas. E no dia seguinte, Rafael, que dos 5 aos 12 anos frequentou uma casa espírita, organizada, mantida pelo presidente, Sr. Francisco, o qual é empossado através de eleições regulares, uma triste informação. Rafael tem que apresentar aquele jovem de 17 anos, quase inteirando 18 anos, que a diretoria não aceita essas ideias e que ele está expulso daquele ambiente. E agora vocês me perdoem uma colocação pessoal. Quando Ramatiz fala que Rafael, com 17 anos, filho de um homem rico da capital paulista, um homem que tem um império de seguros, com mansão, com mordomo, com cozinheira, com babá, com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, sendo expulso de uma casa espírita. Que absurdo! Onde já se viu? Eu, que estou falando para vocês, moro em Franca, São Paulo. Vou contar uma experiência familiar. O meu pai, Edson Flauzino Sene, durante muitos anos, a mediunidade dele despertou com 5 anos de idade. E quando ele tinha 30 anos, essa mediunidade ressurge. Aos 5 anos de idade, meu pai, eu vou dar nomes, com exceção da casa espírita, que eu vou citar depois. Meu pai tem quase 90 anos, deve ter 87 anos, não me recordo exatamente, mas vamos colocar 90 anos, porque só para vocês terem uma ideia. Aos 5 anos de idade, ele ficou paralisado na cama. Ficou paralisado e, na época, havia um prefeito chamado Hélio Palermo. Este prefeito mandou fechar o quarteirão da cidade, porque poderia ser uma doença ruim, uma doença que poderia se esparramar para a cidade. Então colocaram cavaletes nas ruas para que as pessoas não chegassem lá, porque deveria ter uma doença meio estranha acontecida com aquele menino de 5 anos de idade. A minha avó,
Genoveva Del Duque. Ela era médium. Para vocês terem uma ideia, o meu avô, marido dela, esqueci o nome, bisavó minha, avó do meu pai. Ela era médium de efeito físico, médium de cura, analfabeta. Ela tocou na barriga do marido e no momento da micção, no momento de se urinar, saiu uma bola que cabia na mão, de dentro do canal urinário dele. Não haveria nem como aquela bola passar pelo canal urinário. E aí ele saiu, mostrou aquilo para ela, e ela saiu mostrando para a família, uma família de italianos, sabe aquelas famílias que falam alto, que são todas espalhafatosas, né? Olha o que minhas mãos santas fizeram, minhas mãos santas, né? E mostrava aquela bola. Ela foi ironizada, foi zoada pelos familiares. Isso com o Manuel, lembrei o nome do meu bisavô. Olha o que saiu do pipi de Manuel. Agora voltemos ao meu pai. Então meu pai estava ali doente, a minha bisavó, Genoveva Del Duque, chegou perto dele, olhou, viu que 3 espíritos estavam próximos ao meu pai. E ali ela disse: o que vocês estão fazendo? Covardes! Falava italiano, né? Meio arrastado. Covardes! Veio para o Brasil de navio. Olha a idade dele! E os espíritos reprochavam a conversa dela, mas ela tinha uma autoridade moral que... É aí que a gente comentou sobre o empoderamento do amor. Qualquer espírito superior pode ir às regiões umbralinas e resgatar quantos espíritos quiser, mas, no entanto, eles estabelecem caravanas para dar serviços às outras pessoas que não têm a evolução deles, e dando serviço desde ao mais simplesinho, para que todos vejam, para que todos saibam a infelicidade, a vida miserável que nós nos impusemos quando escolhemos o caminho. Fecha para mim a porta, Bernardinho, você não fechou, bem. E assim, Genoveva Del Duque, então, espraia ali, zanga com aqueles 3 espíritos, diz: covardes, se vocês querem cobrar dele, espere ele ficar maior. E com isso, 30 anos, aqueles espíritos afastam e milagrosamente aquela criança recupera a saúde. O que os médicos fizeram à época? Somente fecharam, colocaram piquetes em volta do quarteirão, e o menino sarou, voltaram lá, deixaram a vida continuar em frente. Bom, agora é que vem. Aos 30 anos, voltam aqueles espíritos e ele não compreende. Ele não compreende aquilo que está acontecendo. Minha mãe, que sempre foi espírita, veio lá da terra de Eurípides Barçanufo, assistia às reuniões com o tio de Eurípides, continuador do trabalho de Eurípides. Ela diz para o marido que ele era médium, ele começava a ver, ouvir espíritos. E então eles procuraram 3. Quando ele começa a ter essas visões, os espíritos dizem: não conta isso para sua mulher, não. Né? Aí ele fala: não aguento, eu vou enlouquecer, eu tenho que falar. Isso é imaginação da minha cabeça ou alguém falando comigo? Ele pega e fala para ela. Aí ela pega e ela comenta que para ele procurar ajuda. Aqui na cidade existia uma médium fantástica, chamava Mariquinha Braia. Era uma recentista, analfabeta, que escrevia. Quando as pessoas procuravam, ele escrevia. Eu próprio tinha alergia à água de cloro. E ela, na receita, disse que era para beber água da bica, água da mina. Não era para tomar a água canalizada. Eu curei. Nessa época.
Então, a Mariquinha Braia, que era a referência, meu pai à época era pintor, pintou a casa da dona Mariquinha, então era a referência na cidade. Quando então fica combinado entre meu pai e minha mãe que eles iriam procurar 3 referências, os espíritos que ali manifestavam disseram: 2 pessoas vão falar direitinho, mas a que você mais confia vai te decepcionar. E justamente era a Mariquinha Braia. A Mariquinha Braia, que era a receitista, que cuidava da cidade inteira, porque imaginemos há 60, 70 anos atrás, muito mais, né? Quase. Ela fala pro meu pai: isso é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Ele pega e fica desorientado. A pessoa que ele mais confiava. E na época, Chico Xavier estava no auge. Chico Xavier, como vocês sabem, quando ele magnetizava uma água, a água ficava leitosa. Os produtos, isso com a garrafinha tampada, a água ficava leitosa, de tanta materializado que eram as energias através da sua mediunidade. Chico era médio de materialização. E com isto, a confiança do meu pai na Mariquinha Braia era muito intensa. E com isto, ele se decepciona, né? Poxa, e aí, como é que faz? Eu tô louco, então tem que ir para o hospício, tem que ser internado, eu tô vendo coisa, ouvindo coisa. E a minha mãe diz para ele que aquilo é mediunidade. Então o Santo Chico, na visão dos espíritas, né? O Santo Chico, o Papa do Espiritismo, teria que ser a palavra, né? Aí ele vai para Uberaba, uma viagem de peru que demorou horas, Bernardo, sem bagunça, filho. Ele chega lá em Uberaba, anota o nome e vem uma mensagem de Emmanuel dizendo que nosso irmão é médium, vamos trabalhar e tal. Enfim, ele confirma aquela visão apresentada pela minha mãe. E com isso ele continua, trabalha numa carreira meteórica também, fazendo várias atividades. Aonde menininho de 6 anos vai e volta, né, toda hora. E o barulho da casa adentro, a gravação atrapalha. Ali ele tem um trabalho muito grande, um trabalho muito extenso para ser realizado. E junta-se ao redor dele um grupo de mais de 100 pessoas que auxiliam incansavelmente. E aí ele constrói uma creche, ele constrói um prédio para que fosse alugado para manter a instituição, e faz uma série de outras obras, escreve vários livros, e a vida segue adiante. Anos vão se passando. A entidade que ele poderia ter colocado no nome dele, criado uma documentação própria para aquilo, ele resolve colocar numa entidade espírita antiga na época, feita aqui em Franca. Eu não vou citar o nome, senão vai identificar a entidade. E com isso, o trabalho se multiplica, vai indo. Então, uma entidade nobre aqui na cidade, um local que o acolheu quando ele iniciou na sua atividade espírita. Mas o tempo passa. As pessoas que durante anos a fio vão acontecendo, vão sendo trocadas, substituídas, e como toda eleição, meu pai nunca fez parte da diretoria desse centro espírita aqui, que eu não quero citar o nome. Ele simplesmente cuidava da parte das obras que eram feitas. E o tempo foi passando, as diretorias a cada 4 ou 5 anos são renovadas, e aquelas pessoas que iniciaram o seu trabalho não estavam mais presentes. E o tempo
foi substituindo as pessoas. Então aquelas pessoas de hoje que eu falo alguns anos atrás, 30 anos depois, nada tem a ver com aquele grupo que formou. Sequer eles sabiam que foi o meu pai que construiu tudo isso, todo esse patrimônio, toda essa coisa que ele poderia ter feito com entidade própria, mas não. Foi em nome daquele grupo que o acolheu quando então espírita. E aí eles começaram a boicotar a atividade dele. Ele ia na prefeitura pedindo para legalizar um terreno que o presidente do centro, que eu não vou citar o nome, então eu não estou culpando ninguém, foi lá e, segundo funcionários da própria prefeitura, que eram amigos do meu pai, literalmente o rapaz ajoelhou no chão, na frente do prefeito e disse: pelo amor de Deus, prefeito, não dê para nós, quer dizer, nunca fez nada para construir o trabalho. É que o trabalho ia ser multiplicado de tal maneira que as pessoas falavam: mas como que a gente vai conseguir? É como se de repente você não tem nada, de repente você ganha 10 fazendas. Não é isso que estava acontecendo, mas tinha um terreno muito grande que ele ia construir uma obra muito grande. E de medo da tarefa ser feita, que ele nunca ajudou, o prefeito ajoelhou no chão e pediu, o presidente do centro de até então ajoelhou nos pés do prefeito e pediu para que aquilo não fosse dado continuidade. Não estou citando nomes, então fica tudo por isso mesmo. O problema é acusar a pessoa pessoalmente. A pessoa também já desencarnou. E depois o tempo foi passando, eles foram boicotando. Uma moça que deve ter compromissos anteriores com meu pai, no sentido de problemas encarnatórios lá para trás, começou a pegar no pé dele e ela virou presidente do Centro Espírita de até então. E com isso, ela ia boicotando o trabalho. Tudo que ele queria fazer, ela boicotava, ela exigia reuniões, pedia apresentação Enfim, o que você vai fazer? Como é que você vai conseguir isso? Até então, beleza, mas ele fazia tudo durante todos esses anos. Se fosse só uma preocupação com a entidade, tudo bem, mas foi um capricho pessoal. E ela se auxiliou até de outro, vamos colocar outro para não colocar mais de outro presidente do Centro Espírita, que ajudou a fazer uma cartilha. Então essa palavra cartilha é terrível, quando a gente uma cartilha a qual ele tinha que obedecer. E meu pai falou: mas é muito desaforo, ninguém me ajuda em nada, eu tenho minha equipe para fazer tudo isso, eu podia ter feito tudo isso sem estar ligado lá no Centro Espírita, mas ele é soldado romano reencarnado, aquele que recebe uma ordem e tem que cumprir. Ele falou: eu vou fazer o que ela está me pedindo. Olha que um trabalho de humildade, que ele não tem, vamos deixar bem claro, mas ele falou: bom, se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Ela pegou, fez, isso eu estava presente na reunião. Ela fez um documento e da maneira pela qual a cartilha estava escrita, ele apresentou para ela a papelada. Ela pegou o papel com a maior indiferença. Eu estava presente, minha mãe, meu pai e alguns amigos. Ela pegou o papel e fez assim, ó, jogou em cima da mesa e disse: o papel aceita tudo. Quer dizer que, peraí, se o papel aceita tudo, por que ela fez uma cartilha? Só para embaraçá-lo, para humilhá-lo, para atrapalhar o trabalho dele. E aí a coisa foi ficando. E meu pai é cor grosso, aquele que se atém ao trabalho, ele continuou por ali, até que um dia, numa reunião entre o grupo do Centro Espírita, ela disse na reunião: ou ele ou eu. Ela era como que uma madre sor do Espiritismo. Tudo que acontecia na cidade tinha que pedir satisfação para ela. Era uma madre sor. E ela disse: ou ela ou eu, vocês escolhem. Três representantes da diretoria do centro foram até a casa do meu pai 2 ou 3 vezes. E disseram: Edson, está acontecendo isso. A semelhança do que aconteceu com Francisco, basta vocês verem no bloco anterior. Eu estou contando o depoimento pessoal, sem citar o nome de ninguém, para vocês terem uma ideia que ponto nós estamos numa casa espírita.
Até que na terceira vez que eles vão lá em casa, falou, sua mulher falou o seguinte, a nossa madre Sor lá disse o seguinte, ou ela ou vocês, e a diretoria escolheu por ela. E meu pai disse, bom, tudo bem, né? Quer dizer que eu tenho que sair do centro. Ele que fez um prédio, que fez uma creche, que fez uma série de obras, que tinha um trabalho que foi impedido porque o presidente foi lá ajoelhar literalmente aos pés do prefeito, Hélio Palermo, na época. Quem disse isso foi assessores dele, isso não é figura de linguagem. Literalmente, ele ajoelhou nos pés do prefeito. E hoje as pessoas não sabem que foi ele que fez toda essa obra. Essa senhora, a Madre Sor do Espiritismo na nossa cidade, deu o prédio que o meu pai fez, que a nossa equipe fez, para o outro presidente de centro, que ajudou ela a fazer a cartilha ao qual visava esmagar os trabalhos do meu pai. Esmagar o trabalho do meu pai. Para disfarçar, imagina um prédio vendido por 100 mil reais. Nenhuma casa não vale isso. 100 mil reais. Ele deu 100 mil reais, num valor simbólico, para a entidade a qual meu pai filiou o trabalho dele, em troca dele ficar com o prédio. Veja bem, um prédio para ser alugado, para ser trabalhado por aquela entidade, essa senhora fez isso, a Madre Sor do Espiritismo em Franca. Bom, vamos adiantar então o tempo. Essa senhora está prestes a desencarnar. E ela manda chamar meu pai para a sua extrema unção. Isso eu estou apelando. Não existe isso no Espiritismo, mas para pedir desculpas. E ela já deixou avisado para aquele grupo, as mesmas 3 pessoas que foi lá para expulsar meu pai do centro espírita. Só para vocês verem que isso daqui não é fantasia. Eu estou contando um depoimento pessoal. E meu pai diz para ela não, diz para aquele grupo, olha, vocês vieram aqui 3 vezes para me expulsar da casa espírita. Eu vou pagar caro isso que eu estou falando para vocês, mas eu vou contar. Olha, vocês avisem para ela que está lá no leito de morte o seguinte, se depender de mim, para que ela não vá para o inferno, ela vai para o inferno. Eu não perdoo ela. Eu não a perdoo. Que Deus tenha piedade de nós dois, mas eu não a perdoo pelo que ela fez comigo, pelo que ela fez com essa obra. Se depender de mim, que ela deixe de ir por um lugar melhor, porque eu não a perdoei devido ao seu peso de consciência, é problema dela, eu não a perdoo. E não retorne aqui mais na minha casa para pedir porque eu vá lá no seu leito de morte. E essa senhora desencarnou. E o meu pai, que tem um gênio muito forte, em certo dia, estava participando de um grupo que eu e ele formamos, mas era só nós dois. Se vocês olharem na internet, escreverem Edson Flauzino Sene, vocês vão ver o meu pai. E aí aconteceu o seguinte, Jerônimo Ribeiro Mendonça, o faraó que num determinado momento abusou bastante, aquele que numa época em que a Alemanha ainda não era Alemanha, fez vários castelos, 25 castelos se eu não me engano, construindo castelos em pântanos, em lugares inacessíveis, que ele tinha essa tara, né, fazer castelos onde ninguém vai. Pagou esse preço de ficar nessas condições, paralisado, sem olho, com o corpo todo entrevado, dando exemplo a nós hoje do homem de bem, construindo uma obra fantástica. Esse livro
O Gigante Deitado, eu li ele inteirinho, a semelhança do que eu fiz. Então basta escrever O Gigante Deitado, Sene Júnior, que é meu nome, vocês vão ver eu lendo essa obra todinha. Então Jerônimo é uma pessoa inatacável. É o Tarzan, que nunca ficou deitado no leito, que sempre trabalhou, mas ele tem um passado como faraó, como um grande nobre junto às regiões da Alemanha, que construiu 25 castelos, e naquela época fez muita coisa que chegou na onde chegou, para que hoje ele fosse o nosso exemplo. Então, no passado ele fez coisas desagradáveis, mas nessa encarnação, como Jerônimo Ribeiro Mendonça, só deu exemplo de vida. Acontece o seguinte, a gente está lá orando, me aparece, quando eu falo me aparece para o grupo, na visão de Edson Flauzino Sene, meu pai, ele, Jerônimo, lindo, o gigante com olhos, o gigante, quer dizer, um homem renúncia, que nunca reclamou de nada, aparece para Edson, meu pai, e diz: eu tenho um amigo para te apresentar. Um amigo, não colocou nem no masculino, nem no feminino, né? Tem uma pessoa para que você... Eu gostaria que você, enfim, aceitasse esse amigo. Oh, beleza. Beleza. De repente, eu vou fazer uma expressão física aqui agora. Esse amigo entra, a soror do Espiritismo, entra e olha para ele, que olha para ela, e os dois se olham, porque ela não esperava que iria encontrar com ele. E ele não esperava que iria encontrar com ela. A soror do Espiritismo desencarnou querendo escrever um livro. Às vésperas de sua desencarnação, ela queria escrever um livro. Anotações, que é muito estudiosa, né, a respeito do Espiritismo. Então, como eu não estou dando o nome de ninguém, eu conto apenas os fatos. Quem conhecer o fato vai saber do que eu estou falando. Não estou cometendo nenhum abuso. E isso tudo a gente ficou sabendo depois que os outros conhecidos diziam que realmente ela estava desencarnando e ela queria escrever um livro, não dava tempo de escrever um livro. Mas meu pai, que não sabia disso, eu que não sabia disso, olha para você ver como é que as coisas vão coincidindo. Jerônimo vira para meu pai e fala: olha, a nossa amiga tem um livro que ela precisa escrever. Ela desencarnou querendo escrever um livro. E uma maneira de vocês dois se entenderem, nós dissemos a ela que, devido ao compromisso que vocês dois têm, você e ela, que a gente tem que lembrar que não foi só ela ter ferrado ele no trabalho espiritual que ele estava desempenhando aqui agora. Há certamente um compromisso anterior, onde ele a prejudicou tanto que ela tem toda essa cisma com ele. Isso é uma suposição pessoal, mas a gente sabe só dessa encarnação. Você será o médium que vai escrever o livro dela. Jerônimo Ribeiro Mendonça, o exemplo de renúncia e de trabalho em meio a um leito. O tetraplégico, que nunca esteve inativo. O coração amor, que só falou em amor e alegria. Ele vivia cantando. Fez esse pedido para o meu pai. Meu pai vira para Jerônimo, eu olhando assim, vendo ele olhando para o ar, assim, conversando, fiz assim para Jerônimo: se Deus colocar ela nesse canto do universo, por favor, me coloque nesse outro. Essa pessoa, nunca mais eu quero ver ela. Se depender dela para que ela escreva o livro, se for depender de mim para que ela escreva o livro, por mim esse livro não vai sair. Então
veja bem como estamos no Espiritismo. Como está a nossa realidade pessoal? E aqui está, vou ler só um pouquinho do que está acontecendo com o personagem, o protagonista da história de Hermes Trismegisto, em relação ao jovem Rafael, um espírito antigo num corpito de 17 anos, falando para 11.000 pessoas. E dentro da casa espírita, essa realidade. Francisco, até então, não há como negar, porque essa decisão não foi dele, a iniciativa não foi dele. 5 anos acompanhando a vida daquele menino, desde os 12 até aquela idade de 17 anos, dispara o rapaz. Muitas pessoas ainda possuem a consciência, isso é a página 293, na primeira edição de 2007. Muitas pessoas ainda possuem a consciência muito limitada para dar o salto que você está propondo, e eu reconheço que esta sua mensagem é do futuro. Não podemos tirar o chão dessas pessoas e dizer-lhes para seguir a sua mensagem, que elas nem mesmo compreendem. Elas ainda não estão prontas para este salto, Rafael. Você mesmo prega que a mudança deve ser gradual. Olha como é que ele vai ajeitando a conversa, né? Você é muito jovem, Rafael, idealista, eu respeito isto ou isso, mas com o passar dos anos você verá que certas situações devem ser resolvidas com paciência, com diplomacia. 2.000 anos de Jesus até hoje, 3.200 anos de Akhenaton até hoje. A paciência, a diplomacia nos trouxeram onde estamos. Além disso, então Francisco, meio acabrunhado, passa a mão pelos cabelos brancos, demonstrando uma certa agitação, nervosia, e afirma: Rafael, você é um profeta, não tenho dúvidas disso. Por isso, pedi para ser o encarregado de lhe comunicar a decisão da diretoria a seu respeito. O menininho toda hora entra aqui, abre a porta, o barulho entra. Rafael olha para o teto, de lágrimas aos olhos, e faz uma pergunta formal, muito embora já de si para si próprio já soubesse da resposta, mas para verbalizar aquilo que inevitavelmente deveria ser verbalizado, diz o seguinte: estou sendo expulso da casa, não é isto, Francisco? Francisco, antevendo, percebendo e penalizado da dor daquele jovem que desde os 17 anos ali trabalha a busca de cura e conforto junto aos assistidos, em voz embargada pelas próprias lágrimas, ele afirma: Rafael, veja o fato, a circunstância, de uma maneira otimista. Realizastes uma semeadura abençoada e o Pai te convoca para algo um tanto mais acima.
além dos limites da lama pútrida que te abençoou as raízes para que te tornastes um lírio em meio às nossas misérias. Tenha certeza, Rafael, não deixe que a mesquinhez humana abale os seus ideais. Você é iluminado, deve seguir a sua mensagem, que será certamente um farol indestrutível para os dias de hoje e para os dias que hão de seguir, para todos nós, para as próximas gerações. Rafael já estava, ele apenas fechou o tema com aquele questionamento, mas mostrando o seu desembaraço diante das incompreensões, dos limites naturais daqueles que não têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Abraça carinhosamente, acolhedoramente, aquele que se fez mensageiro da decisão, daquele grupo que o acolhera durante tantos anos, e afirma: Francisco, fique em paz. Ah, como é bom ter conhecido você e ao grupo que o assessora nesta tarefa de diminuir as dores junto a estes que são acolhidos nesta casa. Obrigado por você, por seu coração justo, nobre, ser o mensageiro, tentando amenizar as eventuais dores decorrentes desta informação. Fique tranquilo. Certamente os nossos companheiros desta casa não pensam como você. Estão mais preocupados, tais quais os lidadores das diversas lides espiritualistas, em defender seus feudos, hierarquia, do que certamente em pensar no bem coletivo, em permitir que a cada um dos assistidos ou profitentes tenha o seu próprio autoencontro, tenha a própria ascensão. Mas certamente o bem vem de meios que pertencem ao Altíssimo. Francisco abraça Rafael de uma maneira incontida, tal qual um abraço de tamanduá. Rafael, eu me sinto como Nicodemos, Rafael, tentando alertar o mestre sobre os perigos da política do sinédrio judeu. Rafael aproveita a oportunidade e comenta: Francisco, não sou o emissário da nova era, do terceiro milênio. Sou João Batista, o anunciador do grande profeta. Virá no futuro, Francisco, alguém muito maior do que eu,
unirá as religiões, promoverá definitivamente, Francisco, os rumos do universalismo crístico neste chão da terra. Ele já me apareceu algumas vezes em desdobramento espiritual, mesmo em estado de vigília, junto ao quiosque próximo à piscina de minha casa, surpreso com a informação, porque Rafael desconhecia o fato, e comenta: bem, Rafael, até o momento conheço apenas você, portanto, com certeza depositarei a minha fé, a minha alma, a minha abertura mental em tuas palavras. A minha fé, infelizmente, Rafael, está apenas naquilo que vejo. Então, vejo você. Para mim, você é o profeta. Então, se há um anunciador, você, e se há alguém maior do que você a vir, só o tempo mo revelará. Rafael, a semelhança do que Jesus fez com Públio Lentulus, há 2000 anos, colocando a mão sobre o ombro dele e o convida para um instante que certamente haverá de rodar muito chão para que seja repetido. Diz a Francisco: Francisco, sua mente já sintonizou com a luz do futuro. Venha conosco. Precisamos de trabalhadores para construir a transformação espiritual da nova era. Poucos viram a luz como você, Francisco. E diante daquele convite, que faz lembrar as palavras de Jesus junto à obra psicografada por Francisco Cândido de Xavier, rememora também aquela passagem de Jesus, quando aquele menino rico quer seguir Jesus e ele diz que deixe tudo e me siga. E ele tinha muito. Tinha algumas corridas de biga para trazer junto ao chão da terra a honra de Israel junto às outras comunidades humanas. E ele disse: espere, depois da corrida de biga, eu estarei contigo. E Jesus disse: a hora é, e agora é. É agora ou nunca. Já antevendo com sua visão de futuro que o rapazito estaria morto sob as rodas do carro que conduzia, se participasse da corrida de bigas. E o jovem não tem abertura mental para colocar nas mãos, no coração e nas palavras a fé necessária
para seguir com aquele que ele reconhecia como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então ele volta para as corridas de bigas, aonde realmente fica para a próxima. Francisco, então, recordando-se dessas mensagens que lera, afirma: Rafael, mesmo que pague um alto preço, meu lugar é ainda aqui nesta casa. Existem muitas almas boas que não compreenderão a sua mensagem e nem por isso deixarão de ser dignas do amor de Deus. Estou muito velho para mudanças, Rafael. O jovem compreende o status quo de seu amigo, de seu tutor de até então. Segura entre as suas as mãos de Francisco e, buscando entusiasmá-lo para a continuidade do trabalho de até então, referenda: somos imortais, meu irmão. Existe idade para novos recomeços. A vida eterna nos aguarda. Reitero o convite, Francisco. Venha conosco, meu amigo. Uma era nova nos aguarda. Francisco diz que, quem sabe um dia, por ora, a resposta ainda é não. Rafael entende a mensagem e tenta amenizar as eventuais dores consequentes daquele desencargo difícil por parte de Francisco e diz o seguinte: Francisco, você é um homem digno, honrado. Não se preocupe, voe em paz. Estou com a alma leve. Meu trabalho continua, como você o pode antever. Deixo aqui, deixo nesta casa você, meu grande irmão. Francisco, compreendendo a grandeza de alma daquele jovem, reconhecido do esforço que fez para diminuir a dor do desencargo que acabara de cumprir, afirma: estarei acompanhando teus passos, Rafael. Se por um acaso, Rafael, eu ouvir a voz, perdoe, Rafael, ouvir a voz do Altíssimo no meu mundo íntimo dizendo: cumpristes a tua tarefa, Francisco, vá com Rafael. Então eu irei. Mas até então, me perdoe, Rafael. A minha mente compreende, mas o meu coração ainda continua preso aos encargos a que estou jungido nesta obra de amor a que conhecestes por 5 anos. Rafael fica feliz com as palavras de Francisco e retira-se daquele ambiente, olhando por última vez
o ambiente físico e o ambiente espiritual. Que o acolheu por 5 anos. Então Rafael fica ali ensimesmado, aguardando que os amigos retornem de suas atividades e depois se dirige a uma praça em frente àquela casa de assistência e orientação espiritual espiritista. E quando os amigos terminam as suas tarefas, eles percebem que Rafael estava como que num êxtase, sorridente. Olhando nos olhos de cada um, Rafael afirma: encerro aqui, nesta casa, as minhas atividades. A minha consciência me diz que venci o bom combate. Estou feliz. Minha missão na Terra independe das religiões, de suas estruturas burocráticas. Deixo nesta casa de assistência um grande, especial amigo, que soube me tratar como um verdadeiro irmão. Francisco é um grande homem. Consigo sentir no meu coração a vibração de amor de todas as pessoas que auxiliei nestes vários anos, trabalhando pela compreensão humana dos lídimos preceitos de amor exarados e exemplados pelo modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. E isto me alegra muito, meus amigos. O mal não está nas lides religiosas, mas nos adeptos que as obscurecem com as trevas que habitam nos próprios corações. Todos somos irmãos. Jesus, do alto da cruz, pediu perdão por todos nós. Retornou ao 3º dia e disse que estaria conosco e em nós até a consumação dos tempos. Como nós outros, seus copiadores, poderíamos agir de forma diferente? Nós estamos na página 296, capítulo 17, reunião com líderes religiosos. Continuamos no próximo bloco. Jesus, gratidão. Hermes Trismegisto, Roger Bottini Paranhos, Akhenaton Ramatiz, gratidão. A todos que nos ouvem, gratidão. Que a vossa paz, Jesus, que a vossa mensagem seja exarada em cada um de nossos ouvintes. Que todos
somos convidados a sermos vivenciais. Do amor. Nos empoderarmos em vibrações ressonantes com esta realidade. Distante do amor, ressonamos com as ilusões do caminho. E com modelos mentais, emocionais, que nos trazem dor, embaraços, dificuldades, indignas do que somos. Somos emanações do próprio Altíssimo, convidados a retornarmos à fonte. Muita paz.